Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos fazer uma naninha da LOL passo a passo. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pano. Vamos lá? Para dar início à nossa naninha, eu já adiantei um pouquinho. Primeira coisa que eu fiz foi um molde. Eu fiz um molde de 25 por 38, mas a minha naninha no final vai ficar 23 por 36, porque eu vou pegar um de costura aqui e outro lá, um aqui e outro aqui, então vai diminuir 1 centímetro cada lado, vai ficar 36 por 23 depois de costurada. Fiz isso, eu adiantei porque eu estou fazendo usando retalhos e eu tive que arrumar os meus retalhos da forma que desse certo. Eu vou fazer a naninha de forma que seja uma capa, que nem um travesseiro, que a mamãe possa abrir e lavar facilmente, como um travesseiro mesmo. Então o que eu fiz? Esse meu tecido azul, o máximo era 29. Então eu peguei, dobrei o meu papel de forma que o rostinho ficasse menor. O rostinho da minha naninha aqui ficou com 17 e a parte de baixo com 22. Então eu cortei a parte de baixo com 23, porque eu coloquei um de margem. A parte de cima, que é a carinha, como era 17, eu cortei com 18, porque eu também coloquei um de margem. Porque eu vou unir esses tecidos e aqui vai ficar a parte da frente da minha naninha. A parte das costas, eu cortei, eu só usei esse molde para largura. Eu cortei 2 retângulos de 25 por 29. Ué, por que tão grande? E já peguei os 29, dobrei aqui e dobrei. Usei 2 centímetros aqui para dobrar e 2 centímetros aqui para dobrar. Eu fiz desta forma, se tu quiser fazer com velcro, com zíper, com outra coisa, mas eu fiz assim porque eu acho que assim fica mais prático. Aí eu vou transpassar aqui, ó, fiz a dobrinha que eu vou costurar, fazer a barra, vou transpassar como um travesseiro mesmo. Coloco meu molde, coloco uma parte, venho com a outra e transpasso. No final das contas, aqui, ó, ficou bem transpassada. Eu quis assim porque eu acho que fica mais bonitinho e a criança não fica tirando toda hora, mas ao mesmo tempo, quando a mãe quiser tirar, não tem problema nenhum, ela só tira o travesseirinho por aqui e tá tudo certo. Mas se tu quiseres fazer menos transpassada, não tem problema, em vez de cortar com 29, corta os 2 retângulos com 26 por 23, ou bom, daí tu dá teu jeito. Este aqui foi a forma que eu encontrei para fazer a naninha. Então eu cortei a parte das costas e a parte da frente. O forro, que é o travesseirinho, ó, eu cortei no TNT gramatura 100. Poderia ser um TNT mais fino, mas eu tô usando esse porque eu tinha e eu acho que fica muito bom essa gramatura. Dá para botar na máquina, dá para lavar várias vezes que não tem problema nenhum. Eu vou usar também plumante. Esse aqui é um plumante antialérgico ou manta siliconada, uma coisa assim. Bom, plumante antialérgico é o nome que eu encontrei. Eu vou usar 80 gramas, ele custou R$24 o quilo, 24. Dá para fazer muitas naninhas, né? 1 quilo dá para fazer muitas naninhas, então é isso que eu vou usar. E eu comprei o antialérgico, é um pouquinho mais caro, que não é antialérgico, é mais barato, mas eu optei por esse. E por dentro desse TNT eu optei em colocar, mas é só uma sugestão, essa aqui é manta acrílica, aquela manta acrílica bem baratinha, deve ser R$4 o metro no máximo. Eu cortei a mesma medida do travesseirinho e agora quando eu costurar o TNT para fechar, eu vou fechar com a manta junto, ó. Eu ponho a manta por fora e o TNT por dentro, costuro e deixo uma abertura, desviro e coloco a manta siliconada dentro. Por que que eu estou usando essa manta? Porque o plumante, às vezes ele fica embolando e aí quando tem a manta mesmo já gruda no plumante e evita de ficar embolando, ficando embolado, principalmente quando lava na máquina. Por esse motivo, se tu vai fazer para vender,
ou mesmo se tu vai fazer para doar, agora tá chegando o Natal, né? Doar para as menininhas, elas ficam felizes da vida. Faz dessa forma, a manta é bem baratinha, é R$4 um metro dessa aqui e dá para fazer muito, né? Já cortei também as mãozinhas. Eu não fiz molde porque é uma coisa muito simples, eu optei só em te explicar. Eu cortei aqui, ó, um retângulo de 15 centímetros para as mãozinhas por 9, na verdade por 8,5 tem aqui. Então 15 por 8,5 eu cortei um retângulozinho e só vim aqui, ó, desci 3 e arredondei, só para ficar meio redondinho, tá? E esse aqui eu vou fazer ele, em vez de colocar o plumante, que nem eu vou colocar nas perninhas, eu vou colocar manta acrílica. Vou colocar assim, ó, uma camadinha de manta e vou costurar. Na hora de costurar, tu vai ver. A perninha eu cortei 20 por 13, tá? É só uma medida sugestão. Vai sair aqui, ó, 2 de margem, vai ficar 11, né? Eu acho que tá um bom tamanho, mas se quiser fazer maior ou menor, esse aqui eu vou encher com plumante, na hora eu vou te mostrar também. Como são várias peças, eu resolvi cortar antes e como eu só tinha retalho, porque senão até que eu ficasse acomodando os retalhos ia demorar muito. Aqui eu vou fazer um laço, porque a LOL tem um laço, e vou colocar uma manta acrílica dentro, inclusive é essa que já tá cortada, ó. Vou colocar dentro e com essa faixinha aqui eu vou amarrar para colocar na nossa LOL. Toda cortada. Ah, tá, essa aqui tem uma surpresa, que é para minha afilhada. Faz tempo que eu não faço nada para ela e ela vai passar aqui, não sei se é amanhã ou segunda. Então eu resolvi fazer essa naninha porque além de bonitinha, a minha filhadinha mimosa, ela já é grandinha e chupa bico. Então ela tem que esconder o bico dela às vezes, né? Ela não gosta muito de mostrar o bico. Então o que eu fiz? Eu cortei um quadradinho aí, esse aqui eu vou te falar a medida, 15 por 12, mas tu que vê o tamanho, é o tamanho que cai com uma chupeta. Aí eu vou colocar o bolsinho aqui, ó, da mesma cor do tecido, que nem vai aparecer, mas ela vai saber que tem esse bolsinho, que a chupetinha dela vai estar sempre escondida aqui. Eu poderia simplesmente deixar que ela colocasse aqui, mas aí toda vez ela ia ter que enfiar a mão aqui e eu acho que ia ficar laceando e estragando aqui. Então eu resolvi fazer esse bolsinho que vai ser a surpresinha para ela guardar o biquinho dela. Daí eu vou costurar, vou fechar em cima e depois eu só venho e coloco aqui. Eu fui lá na impressora e imprimi a carinha do Malol e eu achei essa aqui, ó, muito fofa, ó, como diz assim, ó, esconde teu bico, né? Madrinha sem vergonha. Aí eu cortei a carinha branca justamente porque eu coloco aqui em cima e vou desenhar e pintar a carinha da LOL. Isso aqui é bem simples, é uma pinturinha. Eu não vou te mostrar fazendo porque demora muito, mas eu vou usar só essas 3 tintas aqui, ó. Pode ser as tintas de tecido também. Por que eu vou usar essas? Pode ser essas também, normal. Eu vou usar essas porque essas aqui tu passa o secador e elas dão um efeito gordinho, emborrachadinho, né? E como eu tenho isso aqui vence, e como eu uso muito pouco, então eu vou fazer os olhinhos com essa tinta. E não precisa tu ter muitos pincéis nem nada. Eu tenho esses 2 pincelzinhos velhos aqui, ó. Até tu pintar com tinta óleo, mas eu lavo, agora eu vou pintar o tecido com esses pincelzinhos. Então eu vou fazer os olhinhos, vou secar e nós vamos começar a fazer a costurinha da nossa naninha muito fofa. Eu vou te mostrar pintando, eu não ia mostrar, mas não vai demorar tanto assim, ó. Eu passei só o olho, o olhinho, a boquinha, o narizinho e a sobrancelha. Eu vou te mostrar como é bem rapidinho e bem simples para fazer isso. Não tem mistério nenhum, mesmo que tu não saiba pintar, se tu faz roupinha e coisinha para bebê ou para menininha, coisinha, tu tem que saber fazer. Então eu vou colocar um pouco de tinta branca. Essa tinta inclusive ela dá para pintar com o próprio bico, mas eu vou pintar com o pincel porque eu quero botar menos tinta para mim poder secar rápido. Eu vou precisar um pinguinho de vermelho para pintar a boquinha ali. Sempre que tu vai pintar tem que ter um paninho para limpar os pincéis. E eu coloquei um tantinho de tinta aqui, ó,
Mas eu coloquei para pintar 10 naninhas, na verdade eu vou pintar uma só, né? Exagerei na tinta, vamos ver se eu consigo colocar mais pertinho aqui. Eu fiz o desenho ali, ó, mais ou menos no meio, tá? Vou fazer bem simplesinho, ó. Pego o pincelzinho, venho aqui, não precisa ter muita habilidade. Aqui assim tem mais uns. Agora para fazer essas partezinhas que é tipo, que é uns cílios que tem, tu limpa o pincel, pega a tinta e passa o pincel ali, ó, para que o pincel fique só lambuzadinho, tá? Daí tu vem aqui e faz bem delicadinho, quanto mais para longe, mais apagadinho, tá? Dessa forma assim tu já fez, porque é bem assim mesmo o olhinho dela. Agora eu vou pintar aquela parte, essa aqui, ó, maior, que é toda preta. Mas eu vou pintar só com esse pincel pequeno aqui, que é pra ti, ah não, vou ter que comprar 2 pincéis. Não, compra um só, esse aqui é número 4. Esse aqui é número 4, ele é tranquilo, se tu não apertar dá pra fazer tanto risco fino quanto um pouquinho mais grosso. Então, um número 4 é um bom pincel. Como ela é um desenho, o preto aparece bem em todas as partes. Se fosse uma boca normal, nós não iríamos fazer dessa forma com contorno preto, né? Iríamos usar um vinho, um bordô. Bom, vou demonstrar como ficou o desenho, para te ver que é uma coisa bem simples, ó, tá? Que dá para te fazer. Agora vamos começar a costura. Eu passei o secador na temperatura máxima, sempre manda esperar 48 horas, mas eu não esperei porque eu já tô acostumada. Quando eu tô com pressa, ó, eu vou ali e passo o secador. Fica opaco e fica todo crespinho assim com esse efeito, porque essa tinta ela é assim, ela cresce. E daí dá pra te costurar bem rapidinho. Ficou parecido, né? Ó, tá, já passa, olha, viu? Muito fácil pra te fazer. Então agora vamos costurar. Como ela é uma fronha e vai ficar, quando a mamãe tirar para lavar vai aparecer a costura, vamos fazer uma costurinha francesa aqui, ó. Vamos unir direito com direito e depois do avesso. Aqui, ó, agora, ó, ficou uma costura francesa, bem bonitinha, mas mesmo assim eu vou rebater uma costura aqui na beiradinha. Costuramos essa parte, ficou emendadinha, passei essa costura bem aqui, ó, não vai ficar feio, vai ficar bonito, melhora o acabamento. Agora eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Deixo o parelhinho lá. E essa outra parte aqui, ó, bem aqui, ó, eu vou pregar o meu bolso agora. Primeiro eu vou passar uma costurinha aqui e daí eu vou passar uma costura em volta com vocês. Fechei a parte de cima do bolso, ó, tá? Eu vou posicioná-lo aqui mais ou menos 6 centímetros dali e no meio. Colocar certinho, deixa eu ver aqui.
tá certinho, tá? Agora eu vou passar uma costura em volta, vamos lá. Vou colocar aqui, puxo a linha, venho aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar minha costura aqui, ó, bem nessa costura aqui, eu vou cravar a agulha ali a meio centímetro da beirada, a meio centímetro não, vamos fazer assim, ó, para ficar uma coisa para te fazer certinho, que o final do tecido fique paralelo com o final do teu pezinho, um pouquinho mais para baixo, pronto, ficou bem onde eu quero. Vou dar um retrocessozinho daquele jeito que eu sempre dou, ó, seguro o tecido, 1, 2, 3, pronto. Agora vamos continuar, ó, vem, chegou no final quase do bolsinho, desce a agulha, levanta o pezinho, gira, tu vem com a mão, porque vai dar uns 3 pontinhos, ó, na verdade vai dar 2, ó, 2, deixa a agulha, levanta o pezinho, gira, e agora vamos até o final, bem na beiradinha aqui. Ó, bolsinho colocado, dá perfeitamente pro bico, ó, a costurinha ficou assim, ó, dupla. Então vamos posicionar aqui agora no lugar certo. Então nós temos que saber que este bolsinho deve ficar aqui na parte de baixo e por fora, né? Então ele vai primeiro. Aí essa outra parte então vai por cima, porque ela vai ficar por dentro. Agora o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer uma costurinha de segurança aqui ó, no transpasse e aqui no transpasse. Eu fiz a costurinha de segurança, mas vamos reservar isso por enquanto, porque depois nós temos que colocar os pezinhos aqui embaixo e as mãozinhas eu vou colocar mais ou menos por aqui. Agora nós vamos fechar, eu vou fechar as duas perninhas, as duas mãozinhas, o laço e o travesseirinho. Vou te mostrar costurando tudo, mas vou acelerar o vídeo porque é só a costura, mas vou te mostrando. As perninhas aqui, ó, eu quero te mostrar um detalhe, eu fechei a lateral, mas para fechar aqui, ó, eu vou juntar aqui, ó, que essa costurinha é independente, se tu quer botar pro lado não tem problema nenhum, mas eu vou colocar para trás, então por isso eu vou juntar desta forma, ó, e vou fechar. As peças costuradas, agora nós vamos começar a organizar para finalizar o nosso travesseirinho. Primeiro eu vou desvirar aqui, ó. Aqui às vezes tem que pegar, como é manta acrílica e tecido, tem que pegar uma tesoura, alguma coisa e vir aqui para arrumar. Esse TNT aqui, o outro eu acho que é R$1,50, esse aqui deve ser uns R$3, o metro é um pouquinho mais, mas ele é bem melhor a qualidade, dá para lavar muitas vezes. Agora vamos colocar os 80 gramas de espumante. Esse aqui é uma naninha travesseirinho, ó, mas ela é mais uma bonequinha mesmo, né, para elas andar, porque para elas não, né, para os meninos também, é só fazer com motivo. Eu fiz uma pro meu neto do Super-Homem.
quando nós fomos na praia, nós fomos primeiro, fomos passar uns dias lá para dar uma arrumada na casa esses dias. E aí eu levei a máquina, né? E aí eu fiz uma naninha, aí quando ele chegou eu falei, Henrique, tem uma surpresa para ti lá no quarto. Ai, ficou todo faceiro, né? Aí ele foi lá, vó, tu fez uma boneca pra mim? Eu disse, não, é uma naninha, é uma bonequinha unissex, pode ser tanto pra menina quanto pra menino. Mas como ele não chupa bico, bom, ele pegou pra brincar, enchemos, ficou bem bonitinho, ó, dá tanto pra deitar como pra brincar, dá pra mamãe botar na máquina sem problema. Aqui ó, eu vou fechar na máquina, eu nem te digo pra fechar com ponto invisível, porque como é uma peça que suja e que vai pra máquina mesmo, é melhor costurar na máquina e já fica tudo certo. Fechei, do lado que tem linha amarela até aparece, ó, mas do lado branco ficou bem bonito. Pronto essa parte. Agora vamos refilar as mãozinhas e encher as perninhas e botar no lugar. Nas partes arredondadas temos que dar pique. Se tu quiser que a mãozinha também fique cheinha, tu vai ali e enche. Eu não vou encher, eu vou deixar assim mesmo, tá? Bom, agora vamos desvirar as perninhas e vamos enchê-las. Já enchi as perninhas, eu enchi aqui bem cheinha, mas é questão de gosto, pode ser menos ou mais cheinha, tá? Eu enchi com o mesmo plumante. Só que aqui, ó, eu não enchi até em cima, eu deixei um espacinho, ó, eu vou passar a costura e ainda vai ficar uma frestinha sem. Claro que depois com o tempo o plumante se espalha, mas o que eu quero dizer é que quando a naninha ficar em pé, ela vai poder ficar assim, ó, e a perninha fica pra cá. E a costura que eu falei, ó, eu vou posicionar ela de forma que fique pra parte de trás. Quanto ao tamanho, eu gosto desse tamanho, mas tu quer fazer outro tamanho, sem problemas, faz outro tamanho, ó. O lacinho eu já fiz também para adiantar um pouquinho, né, para não demorar muito. Eu fiz só fechei, passei uma costurinha e passei essa partezinha para prender. Mas aqui no canal eu já tenho vídeo ensinando como fazer esses laços aqui, com costura, sem costura, tá? E as mãozinhas. Então, feito isso, agora nós vamos fechar e concluir a nossa naninha. Então, vamos lá. Ó, aqui tá o rostinho. Eu vou posicionar minha mãozinha aqui, ó. Aí depende do que tu quer. Tu quer que a mãozinha fique reta, ó, retinha assim, tu quer que ela fique mais inclinadinha. Eu quero que ela fique inclinadinha. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Eu quero que ela fique assim. Então, eu vou fazer um risco aqui e um risco aqui, ó. Deu pra ver, né? Então, agora eu vou pegar estes risquinhos e vou posicionar aqui, ó. A outra, da mesma forma, só que daí eu venho aqui, ó, junto as duas, ó. E vou riscar para que elas fiquem do mesmo tamanho. Vou riscar uma pela outra. Então, essa aqui eu posiciono aqui. E aqui, ó, para que elas fiquem certinha, vamos posicionar, ó, 1 centímetro acima do branco. Então, vamos vir aqui, vamos marcar aqui na beiradinha. Não tem problema que depois vai sair. Só para nós fazer certinho. Se tu for fazer para vender, tu vê a forma que fica, que tu acha, eu gostei dessa forma. Aí, tu vem ali, ó. Eu coloquei assim porque depois quando eu virar vai ficar assim, que é o jeito que eu quero. Eu não quero que a mãozinha fique pra lá, mas é gosto meu, tá? Ó, posicionei ali e vou pôr um alfinete aqui pra segurar. Os alfinetes não são muito legais porque na hora de desvirar eles podem te machucar. Mas é uma forma que nós temos para manter tudo no lugar certinho. Pronto. Ó, estão na mesma inclinação, na mesma direção, isso tu que determina aí. Para colocar as perninhas, então agora tu vai pegar e vai vir aqui, ó. Vou marcar 5 centímetros dali até aqui. E aqui 5 também dali até aqui. Mas eu estou determinando isso, não é obrigatório. Tu põe na medida que ficar adequado para ti.
E essa parte eu vou alinhavar. Não custa nada, é bem rapidinho e fica bem bonito. Ó, aqui no meu 5 eu vou iniciar a colocar minha perninha. E vou deixar a costura para trás aqui, tá? É uma referência, não quer dizer que tenha que ser essas medidas. Tu faz a medida de acordo com o que tu acha. Ah, essa aqui eu achei bom pra mim, tá ótimo. Agora no Natal, né, faça muitas naninhas. Não precisa fazer dessa forma, mas usa a ideia, né? Ó, vem aqui, cuida para que tá posicionando essa. Eu coloquei essa parte para baixo e o bolsinho, então vem aqui e ajusta. E vamos colocar alguns alfinetes. E agora nós vamos fechar toda a volta, não precisamos deixar nenhum espaço para abrir, para virar, porque nós vamos virar por aqui. Costuramos e refilamos, a nossa peça está quase pronta, falta só colocar o lacinho. Agora nós vamos fazer o acabamento. Aqui nós poderíamos só passar um zigue-zague e estava tudo certo. Também poderíamos passar uma overlock, mas como talvez tu esteja iniciando e só tem a máquina reta, eu vou te mostrar como fazer um acabamento com viés. Se tu for fazer tanto para vender quanto para doar de presente, fica bem bonito o acabamento. Então vamos lá. E tu pode fazer usando só a máquina reta. Vamos arredondar os cantinhos aqui, ó. Refilando, só para ficar mais fácil. E vamos colocar o viés em toda a volta. Vou passar uma costura nesse primeiro vinco. Vou colocar aqui, ó, que fique paralelo o final do tecido com o final, com o vinco. Eu já refilei para isso. Eu vou começar aqui e vou passar em toda a volta. Depois a gente vira e passa do outro lado e tá feito o acabamento maravilhoso, deixando a peça com muito mais valor agregado. Ó, quando chegou aqui no finalzinho, eu dobrei o viés, ó, e continuei. Agora eu só vou virar para lá e vou passar a costura e vai ficar pronto. Terminamos o acabamento com viés. Eu usei aqui um viés de 1 centímetro, mas não recomendo. Quando for fazer acabamento com viés, nessa naninha, principalmente porque tem algumas partes que tem vários tecidos, ali onde tem os bracinhos e as perninhas, fica difícil. Eu fiz com esse de 1 centímetro porque era o que eu tinha e eu resolvi fazer esse acabamento de última hora. Mas quando for fazer a naninha, já te programa para usar um viés de 2 centímetros. E se tu fizeres, é bem barato. E se tu for comprar, compra a peça inteira, que vem vários metros. Eu nem sei quantos, eu tenho uma peça ali, eu acho que é 10 metros. E não te dá nenhum trabalho e fica um acabamento de outro nível. Se tu vai fazer para vender, vale muito a pena. E aí eu fiz os arredondadinhos, ó, porque para passar o viés, para fazer o acabamento, fica mais prático, dá uma arredondadinha nos cantinhos. Então vamos desvirar nossa peça, colocar o lacinho e tá pronto. Eu vou colocar o lacinho aqui do lado do esquerdo, mas é uma opção. Aí eu vou colocar a mão aqui por dentro
porque eu tenho que colocar só nessa parte, né? Não posso, eu posso inclusive posicionar meu lacinho aqui, virar, ó, e costurar aqui por dentro, ó. Se tu tá gostando do vídeo, já dá teu like. Se tu puder, compartilha o vídeo, que me ajuda muito, e o YouTube mostra para outras pessoas, entende que o meu vídeo é importante. Isso ajuda no crescimento do canal. E se tu é novo por aqui, te inscreve no canal. Aqui tem muitos vídeos legais de costura, modelagem e acabamento. Então vamos colocar agora o travesseirinho. Quando tu transpassa bastante, como eu transpassei, ele fica um pouquinho mais difícil de colocar. Mas por que que eu prefiro assim? Porque eu acho horrível aqueles travesseiros que fica se esbodegando ali, a parte de trás fica saindo a capa. Então por isso eu transpassei bastante, mas aí eu só te dei a ideia, tu transpassa de acordo com o que tu achar que fica legal. Deixa eu mostrar ela toda. Então ficou pronta a maninha. Espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje, que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar. Obrigado por ter assistido e até a próxima.